Sermonário Semana da Esperança 2024. Sermão 3. O outro dia de guarda. Existe no coração humano certo medo, independente da religião, cultura ou posição social. Existe no íntimo de cada pessoa a sensação de que este mundo caminha rumo à destruição completa. A paz que tanto procuramos não é meramente externa, mas uma paz interna do coração e só pode ser encontrada em Deus. Por isso, precisamos estudar o livro do Apocalipse. Compreendendo melhor as revelações de Deus, encontraremos esperança e segurança para viver em paz. Ao criar os seres humanos, Deus deixou em cada coração um vazio que só pode ser preenchido por Ele mesmo. Os temas estão ficando cada vez mais fortes. As verdades estão mais contundentes, mexendo em coisas que um dia você acreditou, mas que agora percebe na Bíblia que Deus deixou um caminho diferente. No estudo anterior, entendemos que o sábado é o selo de Deus sobre o seu povo. Antes dos 4 ventos destruidores soprarem sobre este mundo, é preciso que os servos de Deus sejam selados, ou seja, identificados. Quando os ventos forem soltos, o planeta será castigado com os juízos de Deus, o fim do mundo. Que ao estudar as verdades apresentadas aqui, você seja encorajado a tomar uma decisão ao lado do Senhor. Primeiro dia da semana. Centenas de versos da Bíblia ordenam a santificação do sábado. Não existe nenhum verso na Bíblia que diz: santifique o domingo, o primeiro dia da semana. Se o verso não existe, por que tantas pessoas fazem desse dia o dia de descanso, adoração e santificação? Encontramos 8 versos no Novo Testamento que mencionam o primeiro dia da semana. 6 estão nos Evangelhos, um em Atos e outro na carta de Paulo à igreja de Corinto. Analisando cada um dos versos que mencionam o domingo, podemos entender o que a Bíblia tem a dizer sobre ele e assim chegar a uma importante conclusão que pode mudar sua vida. Veremos alguns desses versos, buscando resposta à seguinte pergunta: este texto diz que o domingo deve ser santificado no lugar do sábado? A resposta será sim ou não. O primeiro verso está em Mateus 28, versículo 1. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Ainda no contexto da ressurreição, em Marcos 16, versículo 1 e 2 diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo e, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Sobre o mesmo relato, em Lucas 24, 1, lemos: mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. O texto diz que o domingo deve ser santificado no lugar do sábado? Não. Os 3 versos não dão nenhuma ideia de mudança na lei, apenas narram os acontecimentos do final do sábado, quando o corpo de Jesus ainda não estava preparado para o sepultamento, segundo o costume da época. As mulheres foram até a sepultura e o prepararam no primeiro dia, pois não deveriam fazer este trabalho no sábado. O texto diz que o domingo deve ser santificado no lugar do sábado? Não. Vamos agora ao próximo texto. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Marcos 16, versículo 9. Em João 20, versículo 1, o evangelista confirma a história da ressurreição. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. O texto diz que o domingo deve ser santificado no lugar do sábado? Mais uma vez, não. O fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana também não indica que este dia passou a ser o dia santo. Não existe nenhum verso na Bíblia que confirme essa ideia, provando que não há base bíblica para esse argumento. Um idoso evangelista ficou conhecido pelo desafio que fazia ao seu auditório nas séries de estudo que conduzia. Ele oferecia $5.000 para quem lhe mostrasse um verso bíblico que provasse que o dia de guarda passou a ser o domingo. Ele passou muitos anos de sua vida repetindo o mesmo desafio, mas nunca precisou pagar os $5.000.
João 20, versículo 19, é mais um texto que fala sobre o primeiro dia da semana. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O motivo dos discípulos estarem reunidos não era religioso. Eles estavam trancados por medo dos judeus. Não estavam tão pouco comemorando a ressurreição de Jesus, pois somente creram que ele havia ressuscitado quando o encontraram vivo. E mais uma coisa importante, não é o ato de reunir-se em um dia que o torna santo. O que faz um dia ser santo é o fato de Deus santificá-lo. E a Bíblia nos revela que o único dia que ele santificou foi o sétimo dia, o sábado. E então, o texto diz que o domingo deve ser santificado no lugar do sábado? Não, definitivamente não. Os outros versos são Atos 20, versículo 7 e 1 Coríntios 16, versículo 2, onde também não encontramos nenhuma referência sobre a guarda do primeiro dia da semana. Paulo trabalhou na cidade de Corinto durante 1 ano e meio fazendo tendas. Em Atos 18, versículo 4, vemos o que ele fazia a cada sábado. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Nos 78 sábados que Paulo esteve em Corinto, ele dedicou-se à religião. O fato de ele sempre pregar aos sábados mostra que ele não o fazia para agradar aos judeus apenas. Esse era o seu dia de repouso. Alguns usam Apocalipse 1, versículo 10, para dizer que o dia do Senhor em Apocalipse era o domingo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Esse dia do Senhor também não pode ser domingo. Os pagãos da época de João tinham em seu calendário semanal o dia do Senhor, Deus do Sol, que era comemorado sempre no primeiro dia da semana. Os cristãos não adoravam ao Deus Sol. É por isso que João, o autor do Apocalipse, estava preso na ilha de Patmos, sofrendo perseguições. Por essa razão, o profeta João não concordaria em render homenagem ao Deus Sol, nem observaria um dia de culto pagão. Voltamos então à nossa pergunta. O texto diz que o domingo deve ser santificado no lugar do sábado? Não! Existem diversos versos em toda a Bíblia sobre a observância do sábado e nenhum único versículo que ordene guardar o domingo como o dia santo. O primeiro dia da semana adquiriu essa ideia pela tradição e não pela palavra do Senhor. O decreto mais antigo falando sobre o domingo não é cristão, e sim pagão. O decreto foi assinado por Constantino no dia 7 de março de 321, depois de Cristo, quando a Bíblia já tinha todos os seus livros escritos há mais de 200 anos. Pode o ser humano mudar um mandamento de Deus de acordo com a sua própria vontade? A resposta também é não. Em Mateus 5, versículos 17 e 18, Jesus deixou bem claro que a lei de Deus não pode ser mudada. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus viveu uma vida de estrita obediência a esta lei. Em Marcos 7, versículos 7 e 8, ele diz: E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Deus não aprova a lei dos homens colocada no lugar da lei de Deus. Talvez descobrir isso agora não seja tão simples. Você viveu sua vida toda pensando diferente. Seus pais pensavam como você, seus avós e tios também. O que fazer então? Você está tendo oportunidades que provavelmente eles não tiveram, de conhecer mais sobre as verdades bíblicas. Mesmo que valorizemos profundamente as tradições humanas, se elas não estão alinhadas com a vontade de Deus, é necessário rompê-las. Em Marcos 2, versículo 28 está escrito: De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Os textos não deixam dúvidas. O dia do Senhor é o sábado. O sábado foi estabelecido na criação do mundo. Deus criou tudo em 6 dias e no sétimo ele estabeleceu um tempo especial separado. E esse tempo perdurará por toda a história deste mundo, até a eternidade.
Veja o que diz Isaías 66, versículos 22 e 23. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. O sábado será tão eterno quanto a eternidade. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Na época da escravidão, um escravo chamado José estava sendo leiloado. Entre o grupo dos compradores havia um homem com um semblante muito bondoso, que cobria as ofertas que os outros faziam pelo escravo. Cada vez que alguém estipulava um valor, esse senhor aumentava sua oferta. José começou a dizer: não desperdice o seu dinheiro, eu não vou trabalhar. O homem não ligava para os comentários de José e continuava aumentando sua oferta. José continuava insistindo: não vale a pena me comprar, não vou trabalhar. Finalmente, ninguém mais se animou a pagar mais e aquele homem comprou José. Enquanto seguiam na carruagem para casa, com os braços cruzados, dizia: ainda que me mate, eu não vou trabalhar. Chegando à casa do seu novo dono, entraram na sala e o homem se dirigiu até uma mesa e começou a escrever em um papel. Assinou e entregou o papel para José. Eu não vou trabalhar, eu não vou, insistia José. José, você sabe ler? Perguntou o senhor. Sei, mas não vou trabalhar, mesmo que me matem. Bem, disse o senhor, este documento é seu, leia. Com má vontade, José pegou o documento e começou a ler. Seu semblante se transformou. A emoção fez que lágrimas rolassem pelo seu rosto. Aquele documento o transformava em um homem livre. O senhor pagou tão caro por mim para me dar a liberdade? Sim, José, agora você é um homem livre. Mais comovido ainda, José disse: Senhor, então trabalharei para o Senhor como voluntário. Peça o que o Senhor quiser e eu farei. O ser humano sem Jesus é como José no começo da história. Ainda que o matem, não obedece a Deus. Mas quando ele aceita Jesus em sua vida, descobre que foi liberto da culpa e da servidão do pecado e pela graça de Deus pode ter a vida eterna. Recebe das mãos de Deus uma carta de liberdade. O seu sentimento de gratidão o leva agora a dizer: Senhor, peça o que quiser e eu o farei. Jesus disse em João 14, versículo 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A história deste planeta está chegando ao fim. Não há mais tempo para dúvida. A voz de Deus é clara. Estude a Bíblia. Não se deixe ser levado pela opinião de homens. O inimigo de Deus quer lhe prender no erro e no engano, mas Deus quer fazer de você um vencedor. Deus está lhe convidando para uma vida nova. Decida agora andar de acordo com a palavra de Deus. Esta é a sua segurança, proteção e certeza de salvação. Senhor, aqui estamos diante de Ti para te agradecer pelas verdades que a Tua palavra nos mostrou neste estudo. Pai, talvez não seja simples para quem ora neste momento ser fiel devido a problemas para conseguir guardar o sábado, mas Tu tens cuidado de milhares de pessoas e também cuidarás deste filho Teu. Receba cada decisão em Teu trono de graça, em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.